Olá, saudações a todos, meu nome é Pericles Zimmermann, eu sou voluntário da Abstemiologia e no vídeo de hoje a gente vai falar qual é a regra de ouro para ficar em abstinência. Ou seja, qual é a principal regra para você manter a sua abstinência, para a gente poder afirmar que você está em abstinência. Tá? Para fazer esse raciocínio, para chegar a essa conclusão, a gente vai pegar uma técnica abstemiológica e vai reduzir essa técnica ao mínimo possível. E quando a gente chegar nesse denominador, nesse mínimo possível, a gente vai ter essa regra de ouro para ficar em abstinência. Então o vídeo de hoje é sobre esse raciocínio e você vai acompanhar tudo isso comigo a partir de agora. Obrigado. Bom, então, para conseguir fazer todo o raciocínio, eu vou explicar como é que a gente vai pensar sobre esse tema. Qual é a regra de ouro para abstinência? Eu vou pegar uma técnica chamada técnica do evite e do procure. Eu vou apresentar essa técnica, muitos já conhecem, então eu vou apresentar ela rapidamente, porque o foco não é a técnica em si, né? Então eu vou apresentar essa técnica, eu vou conversar um pouco sobre ela e vou começar a reduzi-la até um mínimo em que provavelmente deve ser a regra de ouro para ficar em abstinência, certo? Nós vamos fazer esse raciocínio juntos, vocês acompanham esse raciocínio e tenho certeza que vai ser um tema muito interessante, tá? Então vamos lá. Primeiro sobre a técnica do evite e do procure. Existe uma técnica muito comum, né, para quem deseja superar a drogadição, o consumo de drogas ou de álcool, que é denominada técnica do evite, pessoas, hábitos e lugares da ativa, e procure pessoas, hábitos e lugares que não são da ativa. Tá? Então eu vou dar um exemplo. A pessoa que está iniciando a sua jornada abstêmia, que está começando a superar aquele problema da drogadição que ela teve, ela tem muitos amigos que eram consumidores. Então, a técnica do evite e do procure diz, evite se relacionar com as pessoas que consomem drogas ou álcool. Por que você precisa evitar? Porque o relacionamento com essas pessoas aciona gatilhos em você que vão lhe gerar fissuras, certo? Ou seja, determinadas situações vão lhe dar vontade de consumir drogas ou álcool. Você, no início da sua jornada abstêmia, não deve se expor de forma desnecessária a esses gatilhos. Então, para você evitar esses gatilhos, a melhor técnica que tem, evite pessoas, hábitos e lugares da ativa. Tá? Então, são as pessoas com que você se relacionava antes, durante a drogadição, né? Você deve evitar esse relacionamento com elas, deve evitar alguns hábitos, né? Acordar tarde, discussões desnecessárias, né? Não explicar aonde você está gastando o seu patrimônio, o seu dinheiro e tudo mais. Você tem que evitar um pouco disso, você tem que começar a dar mais satisfações, explicar mais o que você deseja para as pessoas, para melhorar a sua assertividade e por aí vai, né? Para mudar os hábitos, tá? Então são pessoas, hábitos e lugares da ativa que você deve evitar. Os lugares então nem se fala, no início da abstinência, baladas, festas e tudo mais, você deve evitar, tá? Então o interessante dessa técnica do evite, que é a primeira parte da técnica, e depois a gente vai falar do procure. O interessante dessa técnica do evite é que cada um, dentro da sua subjetividade, dentro da sua individualidade, possui evitabilidades diferentes. Então, por exemplo, um determinado local onde uma pessoa precisa evitar, não necessariamente a outra pessoa precisa evitar, certo? Então, um parque, por exemplo, para um pode ser um local saudável e que ele deve procurar. Para outro pode ser um local onde ele consumia drogas ou álcool e que ele deve evitar. Né? Então, o mesmo local ele pode ter situações diferentes. Né? Então, a técnica do evite é isso. Você objetivamente analisa, evite pessoas, hábitos, lugares da ativa e subjetivamente você aplica elas na individualidade de cada um. A pessoa tem que identificar quais são essas pessoas, hábitos e lugares que ela possuía durante a vida ativa dela. Tá? A segunda parte dessa técnica, muito interessante, que as pessoas esquecem, é a técnica do procure. Essa parte é muito importante, que é o procure pessoas, hábitos e lugares saudáveis, relativos à abstinência, que não são da ativa. Ou seja, você precisa, de certo modo, gerar novos amigos, novos relacionamentos, novos hábitos, frequentar novos lugares que não sejam da ativa. Né? Então, essa mudança é muito difícil.
Um grande exemplo de novos amigos são, por exemplo, os padrinhos, as madrinhas, o pessoal do grupo anônimo, para quem frequenta grupos anônimos, né? O pessoal da igreja, para quem é do sistema ideológico religioso, e por aí vai. Então, depende de cada um, mas procurar pessoas, hábitos e lugares que não são da ativa, que são relacionados à abstinência, é muito importante. É o complemento da técnica. A técnica não se chama apenas, não é denominada técnica do evite, mas sim técnica do evite e do procure. Então tem essa parte aí que as pessoas esquecem e que para mim é uma das partes mais importantes, porque a técnica do evite é o que te afasta da adicção. A técnica do procure é o que te direciona à nova vida abstêmia, tá? Então aí fica a dica de você raciocinar bastante sobre essa técnica do evite e do procure. Tem muito vídeo na internet que explica ela com bastante detalhes, e o foco do vídeo de hoje é qual é a regra de ouro para ficar em abstinência. E essa é apenas uma técnica. O que eu vou fazer agora é o raciocínio, eu vou desconstruir essa técnica, a gente vai reduzir ela ao mínimo possível para chegar na regra de ouro para ficar em abstinência, certo? Então, a partir de agora, é isso que a gente vai fazer, um conceito reducionista. A gente vai diminuir, vai restringir ao máximo a amplitude da técnica do evite e do procure, para tentar ficar com o mínimo necessário para você ficar em abstinência, que seria a regra de ouro, certo? Então, a partir de agora, a gente vai fazer esse raciocínio. Bom, então a partir de agora, a gente vai começar a reduzir a técnica do evite e do procure ao mínimo necessário, tá? Bom, então vamos pegar primeiro a parte do procure da técnica. Então procure pessoas, hábitos e lugares saudáveis relacionados à abstinência e tudo mais. Essa parte a gente vai excluir inteira, tá? Por quê? Porque a parte do procure é a parte que te direciona para uma vida abstêmia, para uma vida longa, 5, 10, 15, 20 anos de abstinência. Então essa parte a gente exclui dessa técnica nesse momento, porque a gente quer reduzi-la ao mínimo necessário para ficar em abstinência, e não ao máximo necessário. Então a gente vai reduzir, a gente vai tirar a parte do procure e vai ficar só com a parte do evite. Então agora eu vou chamar de técnica do evite. Eu não tenho mais a parte do procure, pessoas, hábitos e lugares saudáveis, certo? Então agora eu tenho a técnica do evite, pessoas, hábitos e lugares da ativa. Então, olha só, dentro dessa pessoas, hábitos e lugares da ativa, eu tenho uma pessoa que está iniciando a sua jornada de abstinência, né? Ela se desintoxicou e está começando essa jornada de abstinência. A gente chama de abstêmio menor, né? Que está no início ali até 2 ou 3 anos de abstinência. Essa pessoa que está dentro dessa técnica do evite, ela não pode frequentar determinados lugares, precisa mudar certos hábitos e não pode se relacionar com determinadas pessoas. Agora veja só, nós temos abstêmios que se relacionam com pessoas da ativa, tá? E ele mantém a abstinência dele, né? Principalmente nessa fase inicial. Então, ele se relacionando com essas pessoas, ele ainda mantém a sua abstinência. Então, me parece que a gente pode excluir da técnica do evite as pessoas, certo? Para chegar no mínimo necessário para ficar em abstinência, a gente exclui. Então, nós teríamos um abstêmio que evita apenas hábitos e lugares, mas se relaciona com determinadas pessoas da ativa. Então a gente consegue excluir essa parte da técnica e a pessoa ainda mantém a sua abstinência. Tem mais ainda, veja só, dentro da técnica do evite, a gente exclui as pessoas, então fica só com hábitos e lugares. Mas ainda dá para excluir também lugares. Nós temos abstêmios que se relacionam com determinadas pessoas que são da ativa e vão em determinados lugares da ativa. Então nós temos um abstêmio que mantém contatos com pessoas e frequenta determinados lugares da ativa e ainda está em abstinência. Então nós conseguimos, dentro da técnica do evite, afastar, né, a necessidade da pessoa evitar certas amizades, certas pessoas ou de frequentar determinados lugares. Nós podemos excluir isso da técnica. Então nós vamos ficar agora só com a técnica do evite determinados hábitos. Olha só a exclusão que nós já fizemos. A técnica era do evite e do procure, a gente excluiu toda a parte do procure, e dentro do evite a gente já excluiu duas posições, que são as pessoas da ativa e os lugares da ativa. A gente deixa de fora isso. Então a gente fica só com a técnica do evite e determinados hábitos. E agora a gente pode reduzir ainda mais, porque não são todos os hábitos que precisam ser evitados. Tá? Para a gente chegar num conceito mínimo, né? A regra de ouro para a abstinência. Por exemplo, a pessoa pode acordar tarde, ela pode mentir, ela pode fazer um monte de coisa que ela fazia na ativa e está em abstinência ainda.
tá? Porque abstinência é uma coisa muito simples, né? Abstinência não é a sobriedade em si, e fica aqui aquela dica, né? Abstinência é diferente de sobriedade, então tem que saber lá o que Sócrates disse sobre sobriedade para entender que sobriedade é uma aporia, né? Não tem uma definição muito precisa, então precisa tomar cuidado com esses detalhes, tá? Mas o foco aqui é a gente tentar reduzir ao máximo essa técnica do evite, para a gente tentar achar essa regra de ouro da abstinência. E a gente já sabe que a pessoa pode se relacionar com determinadas pessoas da ativa ou frequentar determinados lugares da ativa e ainda assim manter sua abstinência. Ela também pode ter muitos hábitos da ativa e ainda manter a abstinência. Aliás, é isso que ocorre no início da abstinência. Tá? Não tem como a pessoa mudar todos os amigos, deixar de frequentar todos os lugares e mudar todos os hábitos com 1 mês, 2 ou 3 de abstinência. Não existe isso. Né? Isso é uma coisa muito complexa. E essa mudança é lenta, é constante, é gradual. Tá? Ela ocorre durante os anos. Então, é óbvio que no início a técnica do evite e do procure ela é muito reduzida. E é nesse ponto que eu quero chegar do vídeo. Qual é o mínimo? Qual é essa regra de ouro? Então veja, a pessoa frequenta determinados lugares, ela se relaciona com pessoas da ativa, frequenta lugares da ativa e ela tem hábitos da ativa e ela continua em abstinência. Então a gente pode excluir toda a técnica do evite? Não, não pode. Existe um hábito, apenas um hábito que não pode ser excluído. Se a gente excluir esse hábito, a gente deixa de ter a própria abstinência. E qual é esse hábito? Então esse hábito em si já é uma técnica também, certo? Que assim, é o hábito do primeiro gole ou da primeira dose. Esse é o hábito, esse é o núcleo central, é a base, é o que está lá embaixo da pirâmide da abstinência, do início da abstinência, o desenvolvimento de toda a abstinência. Você vai perdê-la se você consumir álcool ou drogas. Ou seja, a única parte da técnica do evite que é fundamental no conceito mais reducionista possível, que eu não recomendo, eu sempre recomendo um conceito ampliativo. A gente tem que ampliar ao máximo as técnicas, não reduzi-las ao máximo, mas se você reduzi-la ao máximo, você vai chegar em um hábito específico, que era o hábito do consumo, que era consumir álcool ou drogas. Então a gente chega nessa parte do hábito e a gente chama a técnica do evite o primeiro gole ou primeira dose. Então veja só, a técnica do evite o primeiro gole ou primeira dose, ela está evitando um hábito da ativa, certo? E ela está embutida dentro da técnica do evite, pessoas, hábitos e lugares da ativa, certo? Então a técnica do evite o primeiro gole ou primeira dose é a mais básica que existe e é o que diferencia a pessoa que está consumindo drogas da que não está consumindo drogas ou álcool, certo? Essa é a regra de ouro da abstinência. Eu não recomendo que a pessoa fundamente toda a sua abstinência apenas nessa técnica do evite primeiro gole e primeira dose. Porque a gente sabe que a longo prazo, com 2, 3 ou 4 anos ou mais de abstinência, a tendência dessa pessoa voltar a consumir é muito grande, porque ela está muito próxima da adicção. Ela não está procurando pessoas, hábitos, lugares saudáveis, ela não está evitando pessoas, hábitos, lugares da ativa, ela só está evitando o consumo em si. Então é uma técnica muito básica, muito rudimentar, importantíssima, porque diferencia quem consome de quem não consome, mas ela é muito pouco para você ficar longos anos em abstinência. Mas essa é, sem sombra de dúvida, a regra de ouro da abstinência. Evite consumir álcool ou drogas. Dentro desse conceito, a gente sempre vai ter que a abstinência ela é relativa, não existe uma abstinência absoluta, porque esse é o momento em que a abstinência se relaciona com o conceito de drogas. Se você ampliar muito o conceito de drogas, você vai ter uma abstinência muito reduzida. Se você diminuir o conceito de drogas, a amplitude desse conceito, você tem uma abstinência maior. Então, por exemplo, se você considera que drogas são só drogas ilícitas, então quem consome álcool não consome drogas. Tá? No Brasil, quem consome álcool e é maior de 18 anos de idade, tem mais de 18 anos de idade, ele não consome drogas, se você entender que ela é uma droga lícita e droga seria só algo ilícito. Né? Agora, se você amplia o conceito de drogas para, por exemplo, açúcar, se você entende que açúcar também é droga, como vários psiquiatras entendem, como a análise médica hoje está tendendo a entender que um dos maiores vícios da humanidade hoje seria o consumo exagerado de açúcar,
Então daí você não vai ter abstinência se a pessoa consumir açúcar, né? Então veja só, agora você tem uma abstinência bem reduzida mesmo, né? Abstinência relativa, que a gente chama. Então, esses dois conceitos de abstinência, a própria redução de danos é uma abstinência relativa, né? Então, a gente nunca tem essa abstinência absoluta, né? A gente fala sempre da relativa. Dentro dessa abstinência relativa, evite o primeiro gole ou a primeira dose da sua droga de eleição de drogas correlatas. Eu utilizo essa expressão. Então, se você consome determinado tipo de droga, você não pode consumir determinadas drogas que são correlatas a essa, que podem te induzir ao consumo, gerar gatilho, fissura e a própria recaída em si, certo? Então, sintetizando todo o vídeo. Técnica do evite e do procure. Se a gente exclui a parte do procure, se a gente exclui a parte do evite, pessoas, hábitos e lugares, a gente pode excluir tudo isso e ficar com uma regra básica, que é técnica do evite, o primeiro gole, ou a primeira dose. Esse é um hábito, ele está embutido dentro da técnica do evite, hábitos, né, da ativa, e esse é o hábito da ativa, que é a regra de ouro para ficar em abstinência. Evite, primeiro gole ou primeira dose. Esse vídeo inteiro foi para fazer você raciocinar que dentro de uma técnica, como a técnica do evite e do procure, nós podemos ter muitas outras técnicas embutidas nela, certo? E entre essas técnicas que estão embutidas nela, nós temos essa técnica do evite, o primeiro gole ou a primeira dose, certo? Então, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima.